Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos falar sobre essa crise que o Atlético tá vivendo? E calma, gente. Não é aquele sentido de crise institucional. O time tá devendo nos resultados? Até tá. Mas é uma crise que eu acho que entra muito na questão do campo e bola, que é uma crise de identidade. Depois desse jogo contra o Maringá, eu acho que é aquele tipo de eliminação que gera algumas sequelas, e são sequelas que a gente vai precisar de tempo pra curar e pra provar que o clube estava certo perante a impressão que deixou pra torcida. Porque pra mim, qual foi a impressão que a gente deixou depois desse jogo contra o Maringá? Um time que vinha num caminho, resolve mudar pra anular as principais características do Maringá num ato de covardia e não consegue sustentar o jogo do Maringá, mesmo se precavendo, mesmo se posicionando de forma mais cautelosa para não deixar as transições do Maringá acontecendo, e tomamos 2 gols e o jogo aéreo, tomamos um. Então a impressão depois desses confrontos contra o Maringá são tenebrosas. Porque o torcedor ele começa a pensar, puta, muita gente falou que foi o campo que fez o Atlético não jogar bem no jogo da ida, também não foi. O Atlético não fez uma boa partida. Então, de alguma forma, o Atlético vai ter que reconquistar esse torcedor. De alguma forma, o Atlético vai ter que mostrar que esse torcedor, ele já viu bons momentos desse Atlético e ele pode ver mais ao longo da temporada, principalmente ao longo do nosso principal objetivo, que são as 38 rodadas de segunda divisão. Então, esses 15 dias que a gente tem até o jogo contra o Paysandu, o Barbieri pode ter dois comportamentos, que eu acredito que são comportamentos opostos. No primeiro, ele tentar entender as características do Paysandu, entender como o Paysandu joga e tentar anular o jogo do Paysandu e jogar no erro do Paysandu. Pode acontecer, é uma alternativa. Mas eu acho que se ele fizer isso novamente, aí o Barbieri não vai resistir no comando técnico do Atlético. O Barbieri ele recebeu e tá recebendo e vai receber durante esses 15 dias um recado muito claro. Você prometeu protagonismo, então você tem que entregar protagonismo. E acho que é um recado muito sincero que o torcedor do Atlético dá. Só que não para por aí. O Atlético tem outra opção, que é pegar aquele jogo que o torcedor estava gostando, que o time estava funcionando, que as principais peças estavam brilhando, tentar inserir um reforço ou outro e tentar lapidar para ser essa cara do Atlético que, óbvio, em alguns momentos vai precisar se adaptar. Mas é mais importante esse Atlético ter uma identidade do que se adaptar no cenário atual. O Atlético é um trabalho muito recente e o próprio Barbieri usa isso como desculpa. A montagem de elenco do Atlético foi muito brusca, quase 40 jogadores influenciados entre chegada e saída. Então, se você está no início de um trabalho e você entende isso como uma dificuldade, num primeiro momento, assim como ele vem fazendo, tentando fixar um time titular, ele deveria fixar uma identidade de jogo, que parte de um goleiro, 4 laterais que nem tem tanta presença ofensiva, uma dupla de zaga com um zagueiro de mais mobilidade, outro zagueiro um pouco mais fixo, mais rebatedor, um volante que fica mais para auxiliar nessa saída de bola, um volante mais base, um volante mais de ocupação de espaço, um camisa 10 muito cerebral, um ponta que vem associar com esse camisa 10 por dentro, deixando o corredor pro lateral, outro ponta que joga em amplitude, mas tenta entrar muito na condição de finalizar, e um centroavante para sustentar a bola. Se o Atlético fizer isso, provavelmente o Atlético volta ao caminho que coloca ele numa condição de melhor time da Série B, favorito para a Série B. Ah, Thiago, mas você não falou que fazia sentido a gente mudar nossa estratégia para jogar contra o Maringá? Eu acho que fazia. Até porque eu acho que o Maringá é um dos times mais específicos que a gente tem no futebol brasileiro. Mas fica a dúvida. Fica a dúvida. Como seria o jogo contra o Maringá se o Atlético não tivesse mudado? Mas eu acho que não é nem isso nesse momento. A gente entende que esse começo de temporada é um momento de quê? De preparação. A gente entende que nesse momento, esse início de temporada, é o momento do time se consolidar, é o momento do time se afirmar, é o momento do time se estabelecer. E a partir do momento que a gente quer que o time se estabeleça, a gente precisa fazer o que a gente fez de melhor. E o que a gente fez de melhor?
esse jogo de aproximação, esse jogo de troca de passes. Pelo menos no último terço, entre Velasco e Zapelli, tentando botar o Luiz em condição de finalizar. Em alguns momentos, um jogo sim de aceleração. Em alguns momentos, um jogo sim tentando buscar diagonais para ou para o Luiz finalizar, ou para a gente ter alguma jogada em profundidade. A gente precisa repetir o que deu certo. Não que isso fosse um grande mistério, mas ainda mais para o início de Série B. A gente tem que repetir o que deu certo. Potencializar quem precisa ser potencializado. O jogo do Atlético tem que passar por Velasco, tem que passar por Zapelli, tem que passar por Luiz. O jogo do Atlético, tendo essa identidade, a gente precisa dar minutagem pro Peralta quando ele estiver em condição. A gente precisa dar minutagem pro João. A gente precisa dar minutagem pro Renan Peixoto. São jogadores que eu acho que encaixam muito mais do que os caras que vêm jogando hoje ali. Eu tenho muita descrença que o Raul vai sair do time, mas beleza. Eu acho que pelo menos pagar pra ver algo que o Barbieri não deve deixar de fazer. Tem ali algumas soluções que o Barbieri pode encontrar dentro do clube, algumas surpresas, que se ele for um pouquinho corajoso de arriscar, botar essas surpresas no lugar de alguns dos pilares desse time que ele tanto insiste no começo de temporada, eu acho que ele pode sair ganhando. Então, assim, essa crise de identidade ela pode acabar se a gente repetir o que a gente faz de melhor contra o Paysandu, ou repetir o que a gente fez de melhor até agora contra o Paysandu, e dentro de casa, e fora de casa, e dentro de casa. Entender que é assim que a gente vai subir. Obviamente, num jogo específico de Copa do Brasil, beleza. Obviamente que num jogo até decisivo de Série B, um jogo fora de casa contra um time que se bote ali numa briga próximo ao Atlético, beleza. Mas nesse momento, assim como a gente precisa bater o martelo do time titular também, que a gente fala que o Barbieri insistiu em uma escalação durante boa parte da temporada, mas eu acho que a gente precisa falar que o time titular ele não pode estar fechado. O time titular do Atlético não pode ter o Fernando como jogador incontestável, não pode ter o Raul como jogador incontestável, não pode ter essa posição de centroavante aberta. Então, assim, da mesma maneira que a gente quer bater o martelo do time titular, a gente tem que bater o martelo dessa identidade de jogo. Fazendo isso, é até mais fácil pra gente corrigir problemas. Fazendo isso, é até mais fácil da gente acertar alguns detalhes ali que naturalmente vão precisar ser acertados. São 15 dias. Mas eu acho que vão ser uns 20 anos na cabeça do Barbieri. O que esse rapaz vai ter que pensar nos próximos dias pra ter uma decisão que mantenha a régua do trabalho dele, que mesmo muita gente questionando as últimas decisões, eu acho que é um trabalho que se caracteriza por ser um trabalho coerente. Barbieri vai ter que pensar bastante. Valeu? Tamo junto, é nóis.